E sejam muito bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Olho e o Espírito Podcast, o podcast de arte do Valdeir e da Joy. Pois é, gente, hoje aqui nós temos um tema um tanto interessante para o debate, né? Como vocês sabem, o Van Gogh cortou a orelha, o Caravaggio era esquentado e brigão, Salvador Dalí vivia como uma obra viva, sendo uma epítome da excentricidade. Artistas são loucos e iluminados ou são pessoas comuns com suas questões, como qualquer outra pessoa, e que ocasionalmente possuem um meio de expressão e produção? É isto que vamos debater aqui nesse episódio, viu, gente? O mito do artista atormentado. Será que a dor e sofrimento são realmente necessários para fazer arte? Nós vamos debater aqui e contar um pouco de como funciona esse tema nas nossas produções. E temos hoje aqui uma convidada para falar disso aqui com a gente, que é a nossa amiga arte educadora, Sara Gutman. E aí, gente, muito obrigada pelo convite. Como já apresentado, meu nome é Sara, estou trabalhando atualmente apenas como arte educadora e sou formada pela UFMA. Vamos estar aí junto hoje para ver onde é que esse tema leva a gente. Você fala apenas como se fosse pouco, né? É muita responsabilidade, gente. Bem, como vocês já sabem, eu sou o Valdeir, sou desenhista e ilustrador, e comigo aqui está a... Oi, gente, aqui é a Joy, artista visual, e a gente vai falar hoje sobre esse tema, né, o mito do artista atormentado, e sobre essa figura que tem no imaginário coletivo, social e cultural, a figura do artista como esse ser que está profundamente atormentado nas profundezas da própria alma e a partir disso ele tira toda a sua genialidade, as suas obras-primas, a sua inspiração. E a gente vai falar desse aspecto do sofrimento não só como do indivíduo no processo criativo, como também do próprio processo artístico como fonte desse sofrimento, né? A gente vai trazer isso de algumas abordagens diferentes. E tem uma notícia que saiu em janeiro de 2019, que recentemente a BBC colocou no Instagram deles e meio que deu uma viralizada de novo, que é uma notícia que eu achei um símbolo curioso para a gente introduzir esse tema, que foi uma história real, literal, que aconteceu, mas que ao mesmo tempo é uma metáfora interessante para o que a gente vai falar hoje aqui. Essa notícia é a seguinte, é da história da artista Gillian Ganser, que ela é uma artista do Canadá, e o que aconteceu foi que a escultura que ela estava trabalhando durante muitos anos começaram a envenenar ela pouco a pouco, até ela entrar num estado assim, quase de um estado terminal, assim. Ela passou por anos enfrentando fortes dores de cabeça, crises de vômito, fraqueza. E ela sempre ligava a uma doença autoimune, né? Mas ela nunca tinha feito a ligação de que ela começou a se sentir assim quando ela começou a trabalhar nessa obra, que se chamava Adão, o Primeiro Homem. E ela diz o seguinte, né, na entrevista para a BBC. Eu me sentava em frente à obra e pensava, minha vida está acabando. Ainda assim, estava determinada a completar a escultura, que levou 15 anos ao todo para ser feita. Até descobrir mais tarde que a peça que ia levar a adoecer, né? E qual foi o motivo, né, desse processo, assim? É porque a artista, ela sempre trabalhou com materiais naturais, né, como conchas, corais, ossos, chifres, crânios de animais, obtidos de uma forma ética, porque ela tem uma relação bem respeitosa com a natureza, pelo que tudo indica. E ela sempre utilizou desses materiais naturais para recriar outras formas completamente humanas ou não humanas, distorcidas. E durante 15 anos ela trabalhou nessa escultura usando um material que ela sempre amou, que eram conchas de mexilhão azul, que vive nas águas da costa atlântica do Canadá.
E assim, ela achava as conchas perfeitas para fazer o Adão, né? Só que durante esse processo a saúde dela começou a deteriorar, né, dessa forma, ela começou a ter demência severa, dores que mobilizavam ela, problemas de fala, desorientação espacial, perda de memória. Meu Deus! Perda de memória, gente. Consegue imaginar isso? Gente! Ela começou a viver uma confusão, assim, na cabeça dela. Ela ficou zangada, perturbada, ansiosa, desesperada e com instintos suicidas. E, assim, é muito curioso a gente visualizar, assim, o processo de uma arte como fonte disso. E o que foi que aconteceu realmente, né, assim, no nível biológico com esses materiais. Inclusive, ela começou a se consultar, né, com antipsicóticos e antidepressivos e nada melhorava. E depois ela foi diagnosticada como envenenamento por materiais pesados, por metais pesados, que tinham nos materiais que ela estava trabalhando, né, altos níveis de arsênico, também encontraram chumbo. E, enfim, depois foi descoberto, né, que os materiais dela que ela colheu da natureza foram tóxicos para ela durante todos esses 15 anos. E eram essas conchas, né, dos mexilhões, porque eles atraem e acumulam esses metais pesados encontrados na água. E aí meio que são os organismos mais venenosos que existem, assim, nessa perspectiva, né? E aí, assim, eu achei uma história muito louca, eu fiquei muitos dias refletindo sobre isso e eu achei uma metáfora bem curiosa para esse tema que a gente vai falar aqui hoje, para além da constituição biológica, mas num sentido metafórico mesmo, desse processo que o artista se coloca completamente imerso nas suas criações e na sua inspiração, nos seus processos de produção. E nem sempre esse caminho é fácil. A gente vai falar aqui hoje de momentos em que esses processos são profundamente perturbadores e a gente vai questionar também, né, até que ponto isso é aceitável, até que ponto isso é algo que deveria ser parte do processo criativo, até que ponto isso é ser artista, né? E para vocês, o que vocês acham desse imaginário social aí do artista atormentado? Como é que vocês veem isso? Olha, a primeira vez que eu olhei o nome da pauta, já veio fazendo assim praticamente o download dos tópicos do que eu já tinha em mente a respeito do que viria a ser o artista atormentado. Eu acabo vendo essa figura como aquela faca de dois gumes, porque quando vai se falar de mito, vai ser uma narrativa original que vai estar representando todo um arquétipo, vai estar representando todo um símbolo que vai conversar com as pessoas, mas também ele não é de todo real, porque cada um vai acabar realizando ele de uma certa forma específica. Ou vai acabar passando por um trecho da sua vida, por aquilo, porque a gente não é uma só coisa a vida inteira. A gente pode passar por isso, vai passar, e depois vai se tornar outra coisa. E aí eu vejo muito como essa figura da pessoa que está nesse estado de perturbação mental, que está nesse estado de dor física ou outras dimensões, que vão estar traduzindo, materializando isso através da arte, vão estar expurgando isso através da arte. E aí a gente também vai ter, logo por associação, a visão midiática, que é aquela pessoa mal cuidada, pessoa excêntrica, como já falado na abertura do programa, que vai estar se fazendo, vai tomar para si esse manto e vai estar tomando isso como a inteiridade da sua vida. E já a minha vivência com isso, além das outras pessoas que são do meio, colegas mesmo, muitas vezes me vi no lugar dessa pessoa, desse artista atormentado, de ver que a única forma, o único salva-vidas presente na frente seria ter o material ali em frente e encarar o que estava sentindo através de uma produção. As dimensões
acerca do fazer e tudo mais, o porquê do fazer, e até mesmo a questão do estereótipo, a gente vai estar falando um pouquinho mais na frente. E é por aí, assim. Bem, eu não lembro da primeira vez que eu ouvi falar de um artista atormentado, né? Eu não lembro se foi em filmes ou se foi na escola mesmo. Mas o que tá mais sólido na minha cabeça realmente, assim, é na escola, mas eu provavelmente devo ter contato com TV, coisa do tipo. Na escola você sempre estuda sobre essas pessoas que são maravilhindas e gênios, geniais e geniosos, que fazem um milhão de coisas, são pessoas incompreendidas, porque elas estavam à frente do seu tempo e ninguém sabia, não sabia que era impossível e fez. Isso aí era basicamente o que eu tinha no contato na escola, né? E daí, como é que eu vejo? Eu acho que, como eu falei na minha abertura, né? Eu acho que são pessoas, assim como toda e qualquer outra pessoa, que teve um estudo específico em uma área, que eventualmente tinha algum problema mental, e que, como a gente, na maioria das vezes, estuda pessoas de séculos passados, né, a gente não poderia esperar que tivesse um tratamento mental naquelas épocas, né? Então, provavelmente, coisas que iam se agravando, sabe? E que, eventualmente, também eles tinham uma produção artística, um método de expressão, e isso ia para o trabalho deles, sabe? Então, eu tenho problemas com essas palavras de gênio, todas essas coisas, porque eu acho que não existem gênios, sabe? Eu acho que é uma coisa machista e que uma palavra que deveria ser desconstruída, assim, porque todo mundo tem condições diferentes, sabe? Sei lá, provavelmente tem um vovozinho ou uma vovozinha lá no cu do Maranhão fazendo um monte de coisa e ninguém sabe. Então acho que oportunidades também movem essas questões aí. E também tem aquelas pessoas que se aproveitam, né, dessa alcunha de artista atormentado, né, e artista genial. Eu acho que eu posso dar alguns exemplos aqui um tanto atuais, que é o Jared Leto interpretando o Coringa, né, naquele filme maravilhoso do Esquadrão Suicida, onde na época das gravações ficava saindo notícias dele agindo como o Coringa, né, dentro do set de filmagem, mandando rato para as pessoas como presente, coisas do tipo assim. Eu entendo que existe um método, né, de atuação lá no teatro, tem uns métodos e tal. Geralmente quando o ator fala assim, eu sou do método, as pessoas já ficam com medo, assim. Mas eu acredito também que eles se aproveitam dessas notícias e dessas questões para angariar mídia, né? Para angariar mais pessoas correndo atrás. Outro exemplo de ator do método também é o Nick Apostolides, que é o ator que fez a dublagem do Leon Kennedy no jogo Resident Evil 2. Tem uma... Sim, gente, os meus exemplos eles vão ser basicamente nessas áreas, tá? Desculpa, com licença. Ele conta que na dublagem, né, você tá lutando contra monstros no jogo e tal, o diretor falou pra ele que, nessa hora aqui você vai ser empalado por um monstro. E você vai ficar agonizando e tal, e ficar se enforcando lá, porque ele tem uns tentáculos que vão ficar. Eu quero que você faça isso aí no áudio. Aí o cara, o que foi que ele fez? Ele tomou água e ele começou a se enforcar ao mesmo tempo que ele tava dublando lá no microfone. Ele apertou tanto a garganta, mas apertou tanto a garganta que ele desmaiou. E caiu no set lá de filmagem, desmaiando lá, e o diretor achou que era verdade, era atuação, né? Só foram socorrer ele quando viram que o corpo dele estava se debatendo. Quem que sabe disso? Ninguém sabe disso. Ele só falou isso porque eu gosto do jogo e estava assistindo uma entrevistas com eles, né? Então eu acho que aí tá a diferença. Esse cara é um gênio? Eu não acho que esse cara seja um gênio. Eu acho que esse cara, ele sabe que ele pode fazer um certo tipo de trabalho e ele tá fazendo um tipo de trabalho dele, entendeu? E poderia ter quem fez o jogo lá, a produtora do jogo, a empresa do jogo, poderia fazer uma mídia gigante em cima disso? Poderia, como o Jared Leto, né? Só que
eu acho que todo mundo tá a par de fazer coisas excêntricas dentro de suas áreas de atuação, sabe? Isso não se restringe a pessoas geniais ou pessoas que são só atormentadas. E eu acho curioso essa questão que a Sarah falou da faca de dois gumes, né? Porque dependendo do quão profundo uma pessoa pode ir dentro dessas experiências, ela pode tanto fazer muito mal a si mesma quanto aos outros e ainda ter a legitimidade em torno dessa figura, em torno dessa aura, né? A gente tá cansado de saber de muitos artistas e principalmente diretores de cinema que foram extremamente abusivos e perigosos e que coletivamente se tem essa mentalidade que ele tinha a licença poética para ser como ele era, porque ele tinha as suas questões, os seus conflitos emocionais e psicológicos, e que tudo bem, porque era isso que mantinha a genialidade dele, era isso que fazia ele ter uma visão tão diferenciada sobre o mundo e de ter tantas inspirações para o trabalho dele. E aí a gente também tem outro lado, que é ele fazendo mal a si mesmo, né? Quando a gente aceita coletivamente de que ser artista é estar em contato com o seu sofrimento o tempo todo e aceitar todos os conflitos emocionais e psicológicos o tempo todo e usar isso o tempo todo como inspiração para o nosso trabalho, a gente está meio que se dando a permissão também para se aprofundar nessas questões sem pedir ajuda, sabe? Eu acho que a gente tem muitas questões complexas dentro dessas ideias. Quando vocês estavam falando sobre os artistas, os profissionais da área, que são legitimizados por conta dessa personalidade, passado, eu lembrei na hora de inúmeros trabalhadores que não são da área, tem essas histórias de superação e de problemas que vivem, apesar disso, conseguem suceder nas suas áreas, e o pessoal adora essas histórias. Assim, é um chamariz, assim, inigualável. Era muito dessa coisa de... Não existem só as pessoas criativas atormentadas no mundo das artes, existem pessoas criativas e atormentadas em várias áreas de trabalho. Então, é uma coisa assim que... Por que é isso que chama a atenção do povo? Por que o pessoal compra muito essas ideias, sabe? A gente fica tanto... Tá certo. Quando o Valdeir estava falando sobre da sala de aula, de ter ouvido mais ou menos nessa época, até mesmo pela experiência como professora, esse tipo de história que as pessoas prestam atenção. Conta, por exemplo, a história de como o Van Gogh supostamente arrancou a orelha, o pessoal presta atenção, que é uma maravilha, porque tem as intrigas e tem sangue, e tem a violência, o pessoal cai pra cima, é certo. O pessoal de São Luís, que já comprou Itaqui Maranhão, sabe do que eu tô falando. Mas pode continuar. É surreal a gente perceber o quanto coletivamente se tem esse gosto pela tragédia, pela intriga, pelo sofrimento, pelas batalhas internas que as pessoas estão ali travando durante um processo criativo, muito mais do que uma história de superação psicológica e emocional, né, de uma pessoa que alcançou um equilíbrio, de uma pessoa que alcançou uma elevação, ou até, sei lá, se poderia se dizer uma iluminação, assim, dentro desses próprios demônios internos, né? E é muito curioso isso, assim, a gente realmente tem uma ênfase enorme nessas histórias trágicas, nessas histórias perturbadoras e conflituosas, e isso acaba contribuindo para esse imaginário social do que é ser um artista, né? Tanto que quando a gente fala que a gente quer ser artista, as pessoas ficam preocupadas quando a gente é jovem, né? E é muito perigoso, né, a gente perpetuar esse tipo de ideia que é tão desestimulante para viver uma vida criativa saudável, né? Você estava falando sobre essa coisa da imagética do artista atormentado, eu estava lembrando, só um comentário muito paralelo, gente, que tem um filme do David Lynch, que ele fez todo um conceito e tal, etc. E ele virou assim, gente,
Eu não vou falar qual é o filme pra não dar spoiler, mas eu vou botar a cena do final, uma cabeça dentro de uma caixa, porque eu sei que o pessoal não vai lembrar do filme por causa do conceito que eu botei. Eles vão lembrar porque vai ter uma cabeça numa caixa no final. Acabou. E é justamente isso que aconteceu. Porque o pessoal vai querer saber da treta, quer saber da polêmica. Tem escapatória. Sim, não tem jeito. E você pode falar um pouquinho pra gente sobre, assim, os fatores históricos que acabaram influenciando e confluindo um pouco nessa visão dessa figura do artista? A gente tem alguns pontos chaves. Para isso eu vou querer que vocês entendam, assim, um bebazinho mais básico, o pessoal que está escutando, que não tenha lá grande contato com a área artística, mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, assim, tomara. Falando dessa questão de dor, de estar lidando com a dor, a gente tem um conceito-chave chamado sublimação. Barra ou sublime, a dimensão do sublime. A sublimação, ela seria estar transformando sentidos em algo mais elevado, como a arte, ou então estar direcionando isso ao divino, ou ao mundo das ideias mesmo. Para a gente estar entendendo como é que foi acontecer essa virada do indivíduo estar nesse centro, dele estar com esse poder todo e virar um próprio mito ele mesmo, a gente tem alguns pontos aqui para estar mostrando para vocês. Aí a gente vai estar começando com a arte primitiva, por mais que eu não goste de falar do termo. As primeiras formas de arte vão surgir com cerimônias e rituais, é indissociável do divino até então. Essa questão do sublime vai estar fazendo um paralelo entre ter uma realidade que aquele ser humano está inserido, ter as suas necessidades, ter os seus anseios, ele vai estar transformando esses anseios e expectativas numa escultura da fertilidade, numa escultura de proteção, em trabalhos artísticos que vão estar representando essas figuras e esses anseios. Até então, o gênio, digamos assim, vai ser totalmente com o divino. O tempo era divino, a produção era voltada para o divino, os artistas não apareciam. Depois disso, muito tempo depois, vamos ter Egito. O Egito ainda não vai aparecer essa questão da assinatura da artista individual, tá? E aí a gente vai começar a ter uma diferenciação, começar a ter essas partes mais individualistas na Grécia e Roma, ligeiramente, por mais que ainda haja essa parte do divino. Nessa época da Grécia e Roma, haviam fortes rituais, haviam fortes comemorações às divindades das artes, né, principalmente Baco, em que tinham semanas dedicadas apenas aos festivais de teatro. E aí que entra o nosso, digamos assim, primeiro tópico mais forte, que seria o gosto pela tragédia. Porque dentro do teatro grego a gente vai estar trabalhando com dois gêneros. A tragédia, que vai ser esse grande dramalhão dos ricos e poderosos, tipo, nossa, só nós podemos ter tempo para pensar e apreciar uma obra tão extensa e bem escrita e épica, enquanto o pessoal que trabalha fica com a diversãozinha que não precisa pensar. Fica um bom paralelo com o que acontece até hoje, praticamente. O pão e circo, né? Exatamente. Aí, nessa época, essa questão do artista, do papel do artista, ele ainda tem essa noção de fazer o download das ideias, do mundo das ideias. Platão, gente. Mundo das ideias. Ir lá e vou baixar aqui, e vou aqui fazer o meu jarrinho, minha pinturinha, e em nome daquela divindade. Depois disso, ponto importante, a gente tem aquele período trágico, que a Igreja Católica toca o terror em todo mundo, e aí o pensamento é voltado totalmente para o mundo das ideias, que só o céu é o lugar e que a materialidade não importa. A gente tem o surgimento de alguns artistas importantes mais ali no período gótico, mas é mais aí que começa a girar a chavinha para
o artista enquanto indivíduo central nas questões. No Renascimento, o pensamento muda, a filosofia local muda, vai sair do mundo das ideias de Platão e vai passar para o pensamento filosófico do São Agostinho, que vai estar todo centrado na racionalidade. Nisso, a gente acaba parando no antropocentrismo. Os artistas aí vão estar produzindo ainda para a igreja, só que eles têm ali por debaixo dos panos os próprios estudos, as próprias colocações. Um exemplo muito bom disso é o esfolamento do Michelangelo no Juízo Final. Ele pinta a cena do Juízo Final lá todinho, lá está ele representado na tela com sua pele jogada, assim. Já tem suas próprias colocações. É mais ou menos a partir daí que o indivíduo artista vai estar se vendo enquanto indivíduo, vai estar sendo pago para ser artista de modo mais consolidado ainda do que o gótico e os movimentos anteriores. É muito interessante, Sara, a gente ouvir isso e relembrar e refletir sobre o percurso do artista, né, da figura do artista através da história e ao que ele se dedicava e como que ele era visto e como era o imaginário social em torno disso, né? E é muito louco esse processo de que antes a gente tinha o artista como um canal do divino, né? Um canal do além, do mundo das ideias, e a gente tinha também essa ideia dos daemons, né? Na Grécia, inclusive Sócrates dizia que ele tinha um daemon que era como se fossem espíritos ou assim, como se fossem espíritos mesmo, transpassando conhecimento e lampejos de genialidade, digamos assim, para o artista indivíduo, né? Então não tinha tanto essa questão do egocentrismo, porque ele era um canal, ele não era a fonte, e ao mesmo tempo não tinha também tanto peso psicológico de você ser a autoria de tudo, né? E isso mudou, né, com o antropocentrismo, porque eles pegaram e colocaram o ser humano como o centro de tudo, o ser humano como uma fonte de todo conhecimento, o ser humano como o fim, o meio e o início de tudo, assim, no pensamento filosófico e etc. E eu lembro de um vídeo muito bom sobre essa questão, essa temática inteira do episódio que a gente está tratando, que é um TED Talk da Elizabeth Gilbert, uma autora, que ele vai falar sobre essa questão do gênio criativo, do sofrimento e etc. E ela vai falar, né, que esse momento de transição na história, em que as pessoas pararam de ver o artista como tendo um gênio para ver o artista como sendo um gênio, foi um momento, assim, brutal como um todo. E ela vai falar o seguinte: permitir que alguém, uma mera pessoa, acredite que ele ou ela é o vaso, o molde, a essência e a fonte de todo mistério criativo, divino, eterno e desconhecido, é responsabilidade demais para a nossa psique humana e frágil. É como pedir para alguém engolir o sol. E acredito que a pressão disso vem adoecendo os artistas durante os últimos 500 anos. Essa citação me impactou bastante. E a gente vendo, assim, claro que são processos extremamente longos e demorados e que foram se constituindo aos poucos, né? Que não foi também esse baque tão imenso, porque ele foi extremamente lento num nível histórico. Mas é muito curioso a gente resgatar esses aspectos e perceber como tudo foi diferente, como tudo se constituiu de uma forma tão diferente e meio que desembocou nessa visão do que a gente tem hoje, né? Em que a gente vê
toda a inspiração, todas as ideias, toda a inteligência como vindo do indivíduo, e o indivíduo acaba guardando em si, herdando, né, todo esse peso existencial de fazer o que ele faz e de ter acesso às ideias que ele tem acesso e não ter acesso a outras ideias que ele não tem acesso. E, enfim, isso se desdobra em muitos aspectos, né? Com certeza. Ainda continuando aqui no Renascimento, tem alguns estudos, tem um livro muito bom, na verdade, sobre sublimação, do Orlando Cuscene, que ele tem toda uma parte sobre o próprio Leonardo da Vinci e como ele redirecionava a energia, as pulsões dele de vida, ou erótica, se for da área da psicanálise, para canalizar isso de um modo criativo. Também tem muito essa questão das canalizações de energias no todo. E aí falam muito sobre como ele projetava, mas se é papo de psicanálise, a gente não vai estar se aprofundando nisso. E aí a gente também tem a parte de... O artista tinha que fazer o nome dele. Então, para ele chamar a atenção, para ele ser chamado, parte era sobre a capacidade dele e a outra parte era sobre a fama que ele tinha. Então, fazer polêmica, ter história circulando por aí, era tipo, nossa, esse daqui é comentado, eu vou chamar aquele bem daí. Prosseguindo dentro da história da arte europeia, digamos assim, né? A gente vai ter a parte bem importante, que é o romantismo, ali no final do século XVIII, que ele vai estar tendo essa carga enorme dos artistas, do mais estereótipo do artista possível. Só perde para o expressionismo da forma moderna como a gente vai conhecer, né? Porque ele vai estar sendo antecipado pelo neoclassicismo. O neoclassicismo, ele é conhecido por todo aquele tema histórico, ele vai estar sendo conhecido como uma visão muito objetiva da realidade, vai fazer retratos muito objetivos e montados da realidade, enquanto o romantismo vai pegar toda a guerra, a fome, a desolação, o país sem um governo próprio, né, que ele tinha a Revolução Francesa, guilhotinando todo mundo, corpos pela rua, e vai estar mostrando isso nos trabalhos. Porque os sentimentos principais que eles vão estar trazendo vai ser o nacionalismo, vão ser representações literárias também e muitas alegorias de sentimentos. Muitas paisagens, as paisagens românticas, no caso, de espaços que você possa olhar e não necessariamente é só ter uma fruição, tipo, eu acho isso aqui bonito, mas ter quase um espaço a salvo a partir dessa observação, digamos assim. A galera do romantismo foi muito conhecida por carregar esse peso, essa intensidade sem fim de amores intensos, de morrer pela pátria, de estar se entregando por tudo e mais o que não tinha para todos esses sentimentos, que era muito conhecida pelas 3 fases, não só principalmente da literatura. Aí a gente tem esse começo assim dessa intensidade muito presente. É um emblema muito simbólico, né? Essa figura do artista romântico nessa época, principalmente na literatura também, que a gente vai ter lá no século XVIII, por exemplo, esses escritores como o Edgar Allan Poe e toda essa geração assim dessa obscuridade da alma e essas tormentas e essa inspiração e poesia que está vindo de todo o vazio existencial e o desolamento do mundo, assim. E claro que a gente está falando aqui, né, esse percurso, a gente está falando sobre essas ideias que foram propagadas no mundo ocidental europeu, porque, querendo ou não, a gente está vendo o quanto isso ainda está influenciando tanto a mentalidade coletiva, né, do que é ser um artista, do que é passar por todos esses processos.
Mas eu acho que realmente, assim, eu acho que no romantismo foi um símbolo que influenciou muita coisa, assim, dessa figura do artista, né? Ele acaba sendo muito um dos pilares essenciais, porque, querendo ou não, vai estar refletindo o tempo e num momento de desgraça tudo que a gente quer é sonhar. E o sonho acaba sendo formado do que a gente alimenta a nossa cabeça, né? Muitas vezes não faz sentido, mas tá tudo lá. Daí, seguindo, a gente vai ter um pilar, digamos assim, eu ousaria dizer que seria, junto com a mídia, seria o expressionismo. Porque ele vai estar trazendo... A gente tem, porque para estar uma dimensão histórica, a gente tem o romantismo, que eles vão estar pintando os sonhos, produzindo esses sentimentos intensos. A gente vem com o realismo brutal, que ele vai estar fazendo do cotidiano e das guerras de um jeito bem visceral, tipo, olha, isso aqui tá acontecendo, sabe? Depois disso, tem a fotografia, e eu ousaria dizer que a fotografia teve o seu papel muito grande dentro do processo, porque agora eles vão estar passando a produzir, a explorar não só a forma como suporte, como as tintas, as composições vão estar brincando com isso, porque em tese, muito em tese, quem quiser discordar, discorde nos comentários. A fotografia estava ali para cobrir esse papel de representar a realidade como ela era. Sim. Ela literalmente estava ali, ó, pronto, impressinho. Sim. É interessante ver isso, que é esse percurso, assim, para o momento em que o artista realmente teve a licença social, assim, existencial, de colocar suas angústias na arte, de explorar tudo o que ele gostaria de explorar no domínio da expressão, do abstrato, do sentimento, da vivência subjetiva, quando ele pôde se libertar de todas essas funções sociais que a arte tinha na época, né, de representação da realidade, representação de coisas que precisavam ser registradas, ou enfim, toda essa representação visual de tudo. E aí é muito curioso a gente ver como que no expressionismo teve esse boom de sentimento, de vivência, até de loucura também, né? Porque finalmente tudo foi permitido e tinha a guerra, tinham todos os conflitos existenciais extremamente profundos nesse contexto, na época. E eu acho também que é só a partir daí que realmente pôde começar a surgir essa figura que a gente está falando aqui, né? E aí eu acho que a partir daí teve toda a tendência midiática, né, no mundo contemporâneo, que continua reforçando essas narrativas e continua colocando essas narrativas nesse pedestal de legitimidade, assim, dentro dessa profundidade dos conflitos, né, que a gente está falando, assim. Só um adendo aqui, rapidinho. Não é que não existissem retratos expressivos dos artistas de possível antes, mas assim, a consolidação já veio só com modernidade. Então, gente, a gente fez esse breve percurso histórico para a gente falar de como esses processos mudaram, como a relação do artista mudou, como a visão do artista mudou através da história nesse contexto eurocêntrico que a gente está mencionando, porque ele tem esse peso, infelizmente, ainda hoje. E a gente está falando agora do expressionismo, e foi no expressionismo que surgiram figuras que ainda hoje são extremamente emblemáticas e que viralizam e que ainda são, assim, o epítome no imaginário social, né? O epítome de profundidade da alma humana, que é o Van Gogh, por exemplo, né? A gente vai ter toda a história dele que foi extremamente conturbada, foi permeada por bastante sofrimento, né? E a gente vê o quanto que isso ainda tem tanto apelo hoje em dia no imaginário social, assim. Tem um stand-up muito bom na Netflix chamado Nanette, que é da Hannah Gadsby, que ela estuda história da arte e ela faz
ela faz uns lances muito interessantes, assim, sobre essa questão que a gente tá comentando. E ela faz um comentário sobre Van Gogh também. Que, assim, é a retomada dessa ideia de que, não, talvez ele não tenha sido gênio por causa do que ele passou, mas talvez ele tenha sido um gênio apesar do que ele passou. E que se ele tivesse tido uma vida longa, uma vida saudável, com certeza ele poderia ter tido uma contribuição muito maior, sabe? Como um todo, ele poderia ter sido um indivíduo muito mais realizado. E isso eu acho que é o lado que a gente, como um todo, esquece quando a gente está tratando de todas essas questões, né? Quando a gente está falando desse mito, dessa figura, a gente tem uma romantização imensa dos distúrbios mentais, também da depressão, de todos esses aspectos que são extremamente assim, perturbadores para a alma humana. E a gente eleva isso a um pódio de misticismo, de magia, de fonte de tudo. E que nem sempre é assim, né, gente? Vamos combinar que uma pessoa depressiva, ela tem que lutar muito mais para conseguir produzir, ela tem que lutar muito mais para estar em contato com a sua chama criativa, digamos. E o que vocês acham, né, dessa noção de que a gente precisa sofrer, a gente precisa ter esses processos nesse nível de profundidade para ter uma arte realmente profunda e significativa? É uma ideia extremamente problemática, né? Duas coisas. Primeiro, eu lembrei de cara da música Não Existe Amor em SP, do Criolo, que tem uma frase assim: não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Seguindo o raciocínio, não precisa sofrer para fazer arte. E também não precisa fazer o Itachi Uchiha, o pessoal otaku sabe o que eu tô falando, e acreditar que o ódio é o caminho também para você entrar em contato com o seu poder, né? Sim. Não faça o Itachi Uchiha com você mesmo. Sim. Eu lembro da citação falando sobre a questão de engolir o sol, tentar engolir o sol, mas a partir do momento que existem exemplos de pessoas que passaram por dificuldades e, apesar disso, conseguiram produzir, conseguiram fazer, conseguiram estar aí, acaba sendo esse sol para outras pessoas também. Aí fica naquela, seria injusto dizer que isso estaria reforçando o estereótipo numa coisa assim, só pode ser artista se você for dessa forma. Existem vários artistas que tiveram uma vida muito comum, comum, vírgula, né? E que são muito bons. Isso me lembra muito... Tem dois quadrinistas, o Gabriel Vai e o Fábio Moon. Eles têm várias palestras que falam sobre como eles tiveram uma vida normal, de boas, assim, sabe? E que não precisa não precisa estar em dor para você ter uma produção. Se você acha que precisa de dor, isso já eu falando, basta você olhar para o lado e ter um pouco de empatia, sabe? Sobre o estereótipo do artista em si, a gente já tem um prévio gosto da tragédia, né, que a gente estava falando. E muito dessa coisa de o pessoal adora uma história de superação. Um exemplo muito bom, o BTS, Bangtan Sonyeondan. 7 meninos pobres da empresa pequena que ralaram do zero e trabalham duro, muita dor, muita superação. Isso é algo real que eles viveram, mas a indústria se usa disso para vender a imagem deles como esses 7 meninos que começaram de baixo e não sei o que. Sim. Com vários vídeos e momentos em shows que mostrando eles passando mal, do quanto eles treinam, do quanto eles trabalham, e etc, etc. Então você vê que a mídia se usa disso para chamar a atenção, porque, querendo ou não, é algo muito cruel, é o que chama o povo. Sim. Poucas pessoas, eu diria ninguém, mas seria errado. São poucas pessoas que estão atrás de, eu quero aqui uma coisa tranquila e tal. Você não tem isso, daí é praticamente se alienar, exceto quando você está buscando um espaço a salvo. Sim. Tem uma diferença, na minha cabeça tem uma diferença.
E isso que você está falando tem relação assim com duas coisas, né? Primeiro, é essa crença social infundada de que doenças mentais e estados mentais alterados conduzem à criatividade, né? Que existem várias pesquisas em torno disso e ainda não se encontrou assim, evidência científica dentro da psicologia, dentro da psicanálise, provando que essas coisas realmente são gatilhos para uma criatividade, para essa força de criação, né? Inclusive já houveram estudos que provaram o contrário, né? Que você estar nesses estados, você tem mais obstáculos para realmente ter uma criatividade sadia, né? E por outro lado, a gente tem também duas mentalidades perigosas e sem sentido, né? Que são criadas através disso. Que é, primeiro, os artistas que não sofrem da doença mental estão condenados a uma vida de mediocridade, justamente por causa dessa crença, né? De que você ter um equilíbrio emocional e espiritual automaticamente te leva a ter uma superficialidade no teu trabalho, o que pode ser questionado de várias formas. E, por outro lado, a ideia de que aqueles que têm doenças mentais devem abraçar o seu próprio sofrimento para estimular a criatividade, o que é uma mentalidade extremamente perigosa. Nossa, é uma coisa mais problemática do que a outra, né? Então, eu não acho que a pessoa tem que sofrer para ela ser uma boa artista, nem nada do tipo. Não vai ser uma doença, uma doença mental que vai ditar aí o que ela vai conseguir fazer ou não. Obviamente que existem casos específicos que não são doenças, tipo a superdotação em crianças. Que existem toda uma questão e todo um tipo de educação que tem que ser dado para esse tipo de indivíduo. Mas não é uma depressão que vai melhorar o negócio da pessoa. Não sei lá, pensamentos suicidas que vai melhorar o negócio da pessoa. Ela vai se expressar naquilo, né? Se vai ser algo bom ou se vai ser algo ruim, aí é outra questão. E a gente tem muitas representações na mídia que explora essa figura, né, desse artista e de todos os processos que ele vai passar pela sua própria obsessão, pelos seus próprios conflitos dentro de um processo criativo, né, dentro da própria jornada. E eu lembrei, enquanto a gente está discutindo sobre tudo isso, eu lembrei de alguns filmes e de uma análise do roteiro desses filmes num canal chamado Lessons from the Screenplay. E o nome do vídeo é The Anatomy of an Obsessed Artist, a anatomia de um artista obcecado. E o que ele vai fazer nesse vídeo? Ele vai analisar o roteiro de 2 filmes que tratam dessas questões, que eu acho extremamente pertinente a gente falar. Primeiro é Whiplash, e segundo é Cisne Negro, né? Aí a gente tem um baterista e uma bailarina e toda a sua jornada extremamente tumultuosa em busca da perfeição ou da melhor performance ou da sua realização interna como um artista. E eu acho interessante a gente analisar um pouquinho desses aspectos que foram tratados, porque são processos que a gente tem muita familiaridade como artista nas nossas questões internas, e são processos que influenciam tanto a nossa própria visão do nosso processo criativo, quanto a visão coletiva sobre o que é ser um artista e o que é estar nessa jornada. E aí ele vai analisar por atos, né? Ele vai começar falando do ato 1, que é o breaking point, assim, no roteiro, em que alguma coisa acontece e desperta uma chama nos personagens principais, né? Que é um incidente encorajador, um desejo e a questão dramática. Sempre tem, né, no roteiro esse momento, assim, que acontece um clique e tudo começa a mudar e o personagem principal entra em uma jornada, né? E nesse primeiro ato, essa jornada vai começar através do desejo, né? Os personagens têm seus desejos, seja de maestria, seja de grandeza, seja de realização. E
contra isso sempre tem os medos, né? Tem o medo da mediocridade, tem o medo do fracasso, tem o medo de você nunca conseguir ser quem você almeja ser em determinado meio artístico. E aí, nesses filmes, sempre vai entrar como questão dramática também os mentores, né? Os professores que estão lá lançando aquele desafio e que estão sendo questionavelmente estimulantes e muitas vezes causadores mesmo de extremas perturbações mentais, assim. E no roteiro eles vão fazer essa análise de que esse desejo por maestria, por grandeza versus o medo do fracasso, ele vai levar a uma atitude atípica nesses personagens, né? Que isso vai ser um arco de mudança, que vai causar transformações nas formas em que eles se expressam, que eles buscam o que eles almejam, assim. E isso muitas vezes vai levar ao que no roteiro tá como ato 2, que é o esforço e o sacrifício. Que muitas vezes nesses próprios personagens acabaram levando quase a uma autodestruição, assim, né? Que o esforço e o sacrifício em busca dessa maestria e da grandeza chega a níveis tão além deles mesmos que eles chegam na beira da destruição, né? E ainda tem as questões externas dos filmes, a ameaça, a pressão, tudo isso junto acaba sendo um caldeirão ali que vai fervendo tudo e leva quase a um declínio, à loucura desses personagens. É quase uma destruição de quem eles eram para quem eles buscam se tornar. E eu acho que existem muitos artistas que se identificam com isso e com certeza muitos artistas através da história passaram por um processo parecido, né? E aí chega o ponto na narrativa em que rola mesmo uma crise existencial, uma ruptura, né, com todos os antigos padrões e tudo fica fora de controle. E aí eles chegam nesse momento, assim, ou eles veem outras perspectivas, ou eles meio que abandonam o lado autossabotador, ou eles continuam nessa obsessão em busca da perfeição na arte, né? E com essa visão de que muitas vezes eles não estão prontos para se tornar quem eles almejam ser, vem essa destruição de quem eles eram, essa destruição do seu antigo eu, assim. E aí é o momento em que chega no ato 3 dessas narrativas, né? Que é a transformação e a perfeição. Então, assim, a partir do momento em que eles tomam uma decisão, se eles vão ver outras perspectivas ou se eles vão continuar nessa obsessão, é aí o momento em que a gente vê que os dois filmes têm finais bem diferentes, né? Que em Whiplash o personagem opta pelo desapego. Então, justamente por ele abandonar essa obsessão e ele alcança um certo desapego, ele tem uma retomada de controle. E por outro lado, em Cisne Negro, a gente tem a personagem da Nina, que ela decidiu pelo esforço até a última gota, né? Até a última gota, assim, de suor e sangue, literalmente. Assim. Então a gente tem essa ponte entre o sacrifício e a perfeição. E por mais que essas narrativas elas sejam assim extremamente dramáticas e muitas vezes extremas, eu acho que elas se constituem como um símbolo muito interessante de muitos conflitos internos que fazem parte dessa narrativa do artista atormentado, de que muitas vezes os artistas não têm opção quando eles estão lidando com os seus conflitos internos. Muitas vezes a gente cai mesmo nesse rolê da obsessão, muitas vezes a gente cai nesses conflitos e é sempre muito curioso assim como essas coisas podem se desdobrar. Você falando desse vídeo, ele é maravilhoso. A primeira vez que eu topei com ele, primeiro que ressoou na situação que estava vivendo e tudo mais. E segundo que acabei lembrando que tem um filme que também se encaixa nessa categoria, que é o Birdman. Que no caso ele é do teatro. Ele fazia filme de super-herói e depois ele foi do teatro e todo mundo pensava que estava decadente. E há essa entrega dele à peça que ele está fazendo. Aí, no caso, o mentor também é o antagonista que puxa ele, pelo menos ao nível mental, né? A tá se puxando ali no trabalho, fazer as coisas de modo mais realista, porque tem essa, dentro do arquétipo do artista,
essa coisa da verdade, né? Tanto no teatro quanto no cinema. E aí traz esse aproveitamento desse sofrimento. Sim. Como para trazer, para chamar o povo, para estar dando um corpo para a obra. Sim. Isso também acaba revelando o aspecto do cristianismo, assim, da noção do sacrifício para fazer algo mais elevado, para estar direcionando essas coisas para o mais elevado. Então, essa coisa toda de precisa derramar sangue, precisa estar sacrificando algo para estar essa construção do todo. Muito, eu creio, né? Essa mentalidade que ainda permeia o coletivo. Sim. Usaria dizendo. E é muito isso, assim, o mito do artista atormentado é um mito de que você precisa traçar uma jornada quase de autodestruição para você ser bom o suficiente, sabe? E acaba lembrando também aquela outra coisa de quando você não está com a maioria, quando você está na minoria, digamos assim, você não basta você ser bom, você tem que ser excelente e não pode falhar nunca. Então tem que dar o sangue, suor e lágrimas e sabe-se lá mais o que, para poder estar se mantendo ali, né? E o próprio sistema acaba prejudicando quem está dentro. Não, exatamente. Eu já ia falar disso, de que essa narrativa é muito mais forte entre pessoas que não têm tanto acesso, que não têm tantos privilégios, que têm realmente que começar tudo do zero e acabam dependendo só de si mesmos para conseguir fazer alguma coisa, porque eles não encontram um meio que dê sustentação e estímulo, seja segurança financeira, seja apoio educacional nos processos em que a pessoa está precisando. Então, infelizmente, as pessoas que acabam caindo mais nesses processos e nessa tormenta são as pessoas mesmo de classe baixa ou em áreas que não têm tanto acesso a esse estímulo, né? Porque eu acredito que também essa parte do estímulo esteja muito ligada também a essa coisa do artista de só o artista que é criativo, só o pessoal que tem esse que pode ter acesso a isso ou algo do tipo e acaba sendo excluído ou se excluindo por conta dessa imagem que é feita. E aí quebrar com isso é muito importante, porque não existe só uma forma de se fazer as coisas. Então, a gente falou sobre como socialmente existe esse sofrimento na imagem e como ele nem sempre tem fundamento. A gente falou sobre o lado que tem fundamento, que às vezes o próprio processo criativo pode ser essa tormenta. E por outro lado tem o mundo real, né? Que muitas vezes é ele que traz esse tormento, que é o peso de realmente decidir seguir uma carreira artística nesse mundo que nem sempre dá suporte para os artistas se desenvolverem de uma forma saudável, né? O que você acha sobre isso, Valdeir? Bem, eu acho que a vida real é uma merda mesmo e você vai ter que sofrer bastante pra correr atrás daquilo que você quer mesmo, sabe? Eu acho que existe uma romantização muito grande sobre como trabalhar com desenho, imagem, né? Recapitulando, eu não me considero artista, então eu não vou dizer que eu trabalho com arte. Eu acho que essa romantização e questionamentos que tem dentro da própria academia às vezes passam longe do que é uma vivência de você estar trabalhando numa agência ou trabalhando de uma forma independente com a sua própria produção, como tem gente que faz. E como você é uma pessoa normal, você pode ter problemas, né? Não problemas, mas você pode ter... Como é que é o nome?
condições, né, no seu dia a dia. Por exemplo, neste dia de 6/6/2021, eu estou sendo diagnosticado no meu tratamento como alguém com bipolaridade tipo 2, né? Transtorno bipolar tipo 2. E a minha própria psiquiatra me falou que muitos bipolares, eles deixam de querer o tratamento, né? Porque o médico passa tanto remédio, mas tanto remédio, que toda aquela excitação que a pessoa tem, que ela sente, né, na virada de chave dentro da cabeça dela, o remédio controla e ela deixa de ter. Então ela fica muito estável. Então, esse é o meu caso. A médica, ela está me tratando e ela não está me dando remédio suficiente para que eu fique 100% estável. Até mesmo porque eu não quero isso, sabe? Eu quero continuar com as minhas viradas de chave, só que de uma forma saudável, mas ao ponto que eu consiga continuar produzindo aquilo que eu produzo, porque me faz bem, sabe? Então, pode parecer que está indo com um pouco de encontro ao que vocês falaram antes, mas não, é uma questão que eu tenho, que eu sou assim, e eu não estou dizendo, não estou romantizando, dizendo que todo mundo tem que ser assim, dizendo que você tem que ter esse problema para você desenhar, dizendo que não, cada pessoa tem as suas maneiras, cada pessoa tem a sua forma de produzir, e eu acho que o que você tem que fazer é descobrir, né? Aí agora, no dia a dia, aí realmente eu acho que muitas pessoas acabam descobrindo se elas querem ou não trabalhar com arte, se elas querem ou não trabalhar com desenho, né? Tá cheio de gente aí que desenha porque tá na moda, porque é uma modinha que passa, vai e vem. Uma modinha vem como uma onda, cheio de gente, sou desenhista, sou artista, não sei o que, aí começa a botar os sofrimentos e não sei o que, nos trabalhos, passa um tempo e essas pessoas todas somem e param de fazer aquilo que elas estavam fazendo. Por quê? Porque a vida acontece, você tem que pagar a conta, você tem que cuidar da casa. Então, às vezes, a vida artística hoje em dia, ela é um tanto... O calvário é muito grande até você chegar num ponto que você consiga ganhar dinheiro e começar a dar conta das suas coisas, né? Então, eu realmente... você quer ser artista? Beleza, meu parceiro, vai lá. Mas é difícil, assim, é muito difícil. Às vezes é bem desesperador mesmo, porque Sim. Você você não tem um caminho pavimentado de um emprego com salário no final do mês, sabe? Você não tem esse caminho pavimentado de você terminar um curso e em uma universidade, uma faculdade, e meio que você já tem um concurso para que você vá fazer alguma coisa de artista, sabe? E até mesmo se eu fosse você fosse seguir isso, por exemplo, eu teria muitos problemas, porque eu não gostaria mais de me envolver com galeria. Eu vou ter um certo envolvimento com galeria, não é nem com uma galeria, mas com mais um lugar comercial do que uma galeria que quer fazer, mas é porque eu quero vender meu trabalho mesmo lá, eu quero ganhar meu dinheiro, e é isto. Mas galeria, que tem a ver com academia, que tem a ver com gente que Sim. vai lá e teorizar sobre o meu trabalho, eu não quero ter contato com esse povo. Neste momento, eu não quero ter contato. Então, até esse caminho, que é um caminho pavimentado, mas que é cheio de pedra, é um caminho que eu não escolhi para mim. Então, realmente, eu acho que não tem como glamourizar muito isso, né? De você... Nossa, eu quero ser o artista, eu quero trabalhar com isso, né? E eu não gosto de glamourizar. Quando uma pessoa vem me perguntar isso, eu dou logo um tapa na cara, é uma merda. Você vai ganhar pouco dinheiro para muito esforço. Se a pessoa quiser continuar nisso, aí eu acho que ela tá de boa, né? Eu falei até com a Joy ontem sobre uma certa parada, que foi a época que eu quis desistir totalmente, né, de trabalhar com desenho e desistir de criar isso tudo, porque eu não via não via que estava indo para frente, sabe? Aí eu escutei uma música da Companhia Barrica, daqui de São Luís do Maranhão. Eles são um grupo parafolclórico, se é que pode-se dizer isso, e eles tocam vários estilos de boi, né, que tem aqui
de São Luís. Além de boa, eles tocam coco, bacuriá, Divino Espírito Santo, eles fazem esse grupo de dança, né? Eles performam várias coisas. Tem uma música muito bonita deles, que é a Gaiola de Ouro. E na época que eu tava tentando desistir disso tudo e tal, e não mais trabalhar com desenho, eu escutei essa música que ela fala o seguinte: eu fiz uma gaiola de ouro para prender teu coração, mas o amor que é duradouro não quer viver numa prisão. Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não. E nas minhas reflexões na época, essa letra dessa música foi uma das coisas que me fez não querer desistir disso, apesar de todo o trabalho e apesar de todo mundo dizer que eu sou retardado por querer continuar trabalhando nisso. Porque eu fiquei, cara, eu tô tentando prender uma coisa dentro de mim que não vai ter jeito, sabe? Não tem jeito, não dá pra eu prender essa ânsia de querer produzir. Não tem como. Pra eu prender essa ânsia de querer produzir, eu tenho que morrer pra ela parar dentro de mim, sabe? Então eu decidi continuar mesmo, e aí tive maior crise na época. Enfim, eu acho que uma dessas coisas que marca você querer continuar produzindo nesse mercado capitalista que a gente tem hoje é se isso vai te fazer bem, isso é uma verdade pra você, como eu já falei em outros programas aqui, né? Pessoa, se isso for uma verdade pra você, se arte for uma verdade pra você e ela for a sua forma de expressão, de comunicação, não tem outra. Você não tem como você correr disso, sabe? Não tem como. Muitas das diferenças é que o meio das artes visuais, mais o papel, né, o desenho, a pintura, talvez seja um tanto mais difícil, bem mais difícil do que outros meios, tipo música, fotografia. Mas dá assim para viver, dá para arrumar trabalho, sim. E é isso. Sim. Eu adorei porque você falou da sua vivência pessoal com a sua condição psicológica e emocional para o seu trabalho e que contrapôs muito do que a gente disse e ao mesmo tempo também falou dessa questão da realidade, o quanto que ela é difícil muitas vezes, mas que o nosso amor pela arte às vezes é tão grande que a gente não tem saída, né? Assim, a não ser tornar isso algo bom para nós e algo que vai nos elevar para acima de todos esses conflitos e problemas, né? E eu achei maravilhoso, assim. Eu achei muito interessante tu trazer a tua vivência com os teus processos, porque a gente falou muito aqui sobre não ser necessário e não precisar da perturbação, e você falar o quanto você gosta de ter esse contraponto, de ter esses movimentos e que isso estimula você. E eu acho isso, assim, uma perspectiva interessante também, né, da gente levar em consideração. A gente está aqui conversando bastante sobre equilíbrio ou não equilíbrio, mas ao mesmo tempo, no final das contas, o que importa é o que nos faz bem, né, no fim das contas, assim. E isso é sensacional. É um pouco aquilo que eu falei, né, no começo de ocasionalmente eu tenho esses problemas e ocasionalmente eu sou uma pessoa que trabalha com desenho, né, criação. Então é uma forma minha de tratar e de dar vazão para isso, né? Porque eu acho também que se você tem várias condições aí, você tá ouvindo a gente, eu acho que você tem mais mesmo que usar e a arte como uma ferramenta para você colocar tudo isso para fora, sabe? A questão que a gente está falando mesmo é a romantização e generalização disso para todo mundo, colocando como uma regra, sabe? Se você tem isso, parabéns, vá lá viver tua vida. E de definir artistas pela sua condição mental, justamente, né? Justamente. De tipo, de você definir artistas por sua condição mental. E, assim, tipo, não, o fulano não era uma pessoa extremamente criativa e inteligente que de vez em quando tinha esses problemas. Fulano era um gênio louco e era por isso que ele tinha um trabalho tão bom, sabe? Eu acho que é aí que é a problemática. Quando a gente coloca a condição e o sofrimento acima
da pessoa, da personalidade, da identidade, e colocar isso como definição mesmo de quem ela é, junto com toda essa romantização, junto com todo esse construto social sobre o que é ser um artista, eu acho que é aí que tá o problema, sabe? Concordo. O que tu acha, Sara? Acabei entrando no vórtice aqui, vocês falando sobre as condições mentais e tudo mais. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acabei olhando para dentro e pensando sobre a própria questão de produção e tudo mais. É aquela coisa, a arte está aí para ser e ser ferramenta, né? Não existe só uma forma de ser, não existe só uma forma de estar, não existe só uma forma de produzir. Na minha própria vida, assim, tive processos depressivos e estava falando, assim, sobre exemplos de pessoas que quanto mais esse estigma, né, de quanto pior a vida, mais produz e melhor produz, ou algo do gênero. Gente, a última coisa que eu queria fazer, vendo a arte como essa coisa tão boa, vendo a arte como essa coisa tão... essa capacidade de purificação mesmo que ela tem, de não produzir. Era a última coisa que eu queria fazer, era estar produzindo alguma coisa. Era assim, de me afastar tanto, de chegar a não ver valor na arte em si. Eu fiquei, caramba, eu acho que agora eu preciso de terapia. É aí que fica realmente demais, né? Esse movimento de volta, às vezes até brinco assim. E aí até brincava com o meu terapeuta assim, de virar, tipo, olha, se eu me voltasse a fazer arte, eu não tava precisando tanto assim de terapia, gente. Então é aquela coisa de estar usando o que você tem, de onde você tá, para fazer o seu melhor naquele momento. E façam terapia, por favor. Façamos terapia. Se você tiver condição, e tem várias técnicas, tem vários modos, né? Você pode estar encontrando. Pode ser que o primeiro não dê certo, o segundo não dê certo. Pode ser que de repente você só entenda o seu problema de outro jeito e ache outra forma de lidar, mas o negócio é estar aí se cuidando. E dentro dessa seara, né, de fazer aquilo que nos faz bem, eu lembrei aqui do exemplo da Melissa Walker, que é uma arte-terapeuta que supervisiona um programa onde militares dos Estados Unidos, né, eles criam máscaras dentro da terapia deles, né? São militares com estresse pós-traumático, né? E que eles estão totalmente perturbados com isso. E o que essa arte-terapeuta faz? Os militares, eles acabam construindo máscaras de papel machê, né? E essas máscaras, elas representam a dor deles, né? Aquilo que está fazendo com que... aquilo que está dentro da cabeça deles e está perturbando eles, que está causando tudo isso, né? Não é uma questão, tá, gente? Não é uma questão de, nossa, o militar não sentou lá e falou, nossa, eu vou colocar essa cor porque vai representar o meu âmago e eu vou pesquisar essa referência. Não, gente, essas pessoas, elas pegaram e fizeram máscaras de uma forma totalmente intuitiva, construindo as coisas. É uma terapia. O que a Melissa Walker fala sobre isso? Isso dá a eles uma maneira de expressar visualmente o que estão passando. É um pouco menos intimidante do que entregar uma folha de papel em branco, diz a especialista, né? E daí as máscaras, elas não são coisas agradáveis de se ver, tá, gente? Fica aí o aviso do gatilho para quem tem um pouco de medo de ver coisas que dão medo, né? É uma forma que está se mostrando, né, de que essas pessoas estão usando a arte para se tratar, né? E a arte, ela pode ser usada como uma terapia aí absurda. Tanto que a gente vai ter um episódio sobre arte-terapia aqui, né, Joy? E daí, de novo, essa é uma questão de uma ferramenta que pode ser usada, né, para melhorar uma pessoa psicologicamente. Mais uma vez, né, a gente está indo contra a romantização, contra a generalização e contra o reducionismo, de, como a Joy falou, de ver uma pessoa só como a gênia maluca.
você falando dessa potencialidade de botar as coisas no papel e etc. Sou professora de fundamental menor, né? E aí isso me lembrou muito uma situação que eu passei em sala de aula, que é o tipo de história que eu gosto de contar sempre que eu posso, porque foi muito boa. Eu estava chegando numa turma de pessoal 10 anos de idade, não 10 anos de idade, e aí tinha uma menina abaixada na carteira dela, muito vermelha. Ela tava muito vermelha, assim, as orelhinhas dela, assim, abaixada, emburrada, assim. Eu fiquei, gente, mas o que foi aí que aconteceu? Não sei o quê. Ela falou assim, tia, eu tô com muita raiva, tia. E a cara dela vermelha, assim, eu tô com muita raiva. Eu fiquei, gente, tá bom, né? Me deixa que tá bom, deixa aí. Aí a aula do dia, a atividade era fazer storyboard de quadrinho. E aí tinha que escrever um textinho e aí depois pegar o textinho e fazer os storyboards. E aí quando eu vi, passa um vultozinho assim do meu lado. E aí quando eu vejo a menina vai se sentar no fundo da sala com o caderninho dela escrevendo assim. Aí depois ela vira assim toda brava pra mim, tipo, tia, assim atividade. Eu, beleza, você escreveu. Aí eu fui olhar o título, a menina com raiva. Aí eu fiquei, beleza, agora a gente vai dividir isso aqui pra você desenhar os quadrinhos assim, um atrás do outro. Bacana. Aí como é que a gente pode fazer isso aqui? Ela virou assim, aquele clássico, né? Tia, mas eu não sei desenhar. Aí deu uma ideia assim na minha cabeça, né? Vamos dividir aqui frase por frase, e aí você vai riscar no papel o sentimento de cada frase. Que é a menina com raiva, né? Aí a gente foi. Aí ela primeiro riscou assim, pode continuar riscando. Ela foi riscando. Aí depois era uma parte mais branda, ela só fez uns risquinhos mais leves, aí tinha o topo da história, que era a parte que ela tá com muita raiva. Aí eu virei assim pra ela, tu não quer furar esse papel com lápis? Aí ela foi abrindo um sorriso tão grande, gente, mas tão grande, tipo, tia, eu posso fazer isso, tia? Na minha aula você pode, agora você pode. Depois você vê, mas enfim. Aí ela pegou e foi furar o papel e ela saiu riscando assim e foi abrindo, foi se desmanchando aquela coisa dentro dela, né? E aí depois ela pegou e foi apresentar na frente da sala, contar a história dela, assim, tipo, que era a menina, que era ela. Aí todo mundo foi identificando, tipo, isso aqui foi aquele dia que aconteceu não sei o que, que tava com raiva de professor tal, não sei o que. Eu fiquei assim, que incrível! E aí é uma coisa que nunca saiu na minha cabeça porque acabou meio que sendo terapêutico. Incrível, assim, cara, adorei isso. Qual é a faixa etária da turma dela, assim, mais ou menos? Dessa turma tinha 9, 10 anos de idade, era 5º ano. Era 5º ano. Meu Deus! Nossa, eu adorei essa história. Muito caótico, extremamente caótico. Não, eu adorei, cara. E é maravilhoso a gente ver o tanto que a arte tem essa potência, né? Em muitos aspectos, assim. Em aspectos extremamente íntimos e também transpessoais, né? É maravilhoso isso. Eu não vejo a hora da gente poder falar de uma forma mais aprofundada sobre isso no nosso episódio de arte e terapia. Inclusive, a gente vai falar também sobre essas condições psicológicas e como isso tem vazão através da arte, como teve vazão através da arte em artistas através da história. Eu acho que assim, como um todo, né, a gente tá nesse processo não só de encontrar o que nos faz bem e de usar a arte como uma ferramenta de lidar com tudo isso, mas a gente também tá nesse processo, eu acho, de buscar essa honestidade com a gente mesmo, né? E o senso crítico com o que a gente está passando, né? O nosso próprio processo. E dos artistas através da história, né? Pra gente ter, assim, uma transparência, uma honestidade e se despir de toda a romantização e buscar ver as coisas com empatia, né? Porque querendo ou não tem pra onde fugir. A pessoa vai falar, vai produzir o que ela sabe, mesmo que seja uma pesquisa pessoal, né? Vai estar ali todos os interesses dela à mostra, vão estar ali tudo relacionado consciente ou ao nível inconsciente, que acaba, querendo ou não, acaba saindo.
Você pode perguntar para um grupo de 10 pessoas fazer um quadrado azul. Pode ter gente que simplesmente escreva quadrado azul, pode ser uma pessoa que vai fazer no cantinho, uma pessoa que vai fazer na folha toda. Então, a pessoa semi-caótica, né? Ela vai lá e escreve quadrado azul. Exatamente. Então, cada um vai estar, através dos seus próprios processos, traduzindo a realidade. Não tem pra onde escapar. Não vai escapar. Maravilhoso isso. O fio da meada. Eu tento... Eu já, por muito tempo, quis ser mais sincero em comunicar aquilo que eu estava fazendo dentro do trabalho, né? Dos meus trabalhos. Só que, por muito tempo, eu tive um certo medo de parecer o excêntrico, sabe? Ele tá querendo chamar a atenção porque ele é o excêntrico. Eu sempre tive medo, ele é o doido, ele é o romântico. Eu sempre tive muito medo disso. E daí, hoje eu perdi mais esse medo, acho que graças à terapia, né? E eu fiz alguns vídeos no meu Instagram e tal, compartilhando alguns pensamentos quanto às cartas do tarô que eu tava fazendo e que eu tava tentando expressar. E acho que eu consigo ser um tanto mais sincero hoje, sem me preocupar tanto se as pessoas vão romantizar ou não aquilo que eu tô fazendo, né? Porque, no final das contas, é uma coisa sem controle, né? Sim. Eu posso falar, olha, não romantizem isso, as pessoas têm seus processos. É uma coisa que, no fim das contas, é uma coisa que eu não tenho controle. E se a gente tivesse talvez uma arte-educação mais concisa, né, no Brasil, que a gente sabe que existe muita defasagem nessa área, talvez as pessoas pudessem rebater esses pensamentos, né? Sim. Mas no final das contas, para ser bem sincero, isso não é prioridade das pessoas leigas ou que não são da área, ou sei lá, não é prioridade. Sim. Infelizmente, as pessoas olham um desenho bonito, é arte. Inclusive, a mídia lucra com esses estereótipos, né? E assim, a gente tá aqui falando de uma arte e educação defasada que ainda tá pautada em todas essas ideias eurocêntricas que a gente citou durante todo esse episódio. E, por exemplo, a gente falou de mudanças e aspectos em que outras culturas e outros povos têm uma abordagem completamente diferente, né? Então eu acho que assim, é uma questão da gente aprofundar essas reflexões, trazer para fora dessas bolhas, questionar estereótipos, buscar o que nos faz bem, fazer terapia, sublimar através da arte e todas essas coisas, né? E o que vocês acham aí que seria necessário para lidar com tudo isso? Nossa, essa parte da educação é muito importante, não só da arte, mas dos indivíduos no todo, né? Porque a tendência é deixar as pessoas ignorantes não só do ao redor, quanto delas mesmas. E aí tá atento, puxar mesmo essa empatia, não só com os outros, quanto estar aí para os seus próprios sentimentos e procurar ferramentas, modos de lidar com eles. E que por mais que haja uma certa estética, uma certa apreciação nesses estereótipos, nesse mito, eles são só uma base que vai mudar, para mudar, vai estar virando outra coisa. Sim, com certeza. E as regras estão aí, as bases estão aí para servirem para as outras coisas. Eu acho que vocês devem fazer terapia, porque todo mundo fazer terapia é uma coisa muito boa. Façam terapia. Façam terapia. Se você tiver alguma coisa que te incomoda muito, algum transtorno, alguma tristeza, eu acho que você tem que colocar assim na sua produção, seja lá o que for, música, escrita, desenho, seja lá o que for, porque vai ser um tipo... Pãozinho. Vai ser um tipo de exorcismo, né, dessa questão. Eu queria deixar aqui uma recomendação de um artista que eu sigo, que eu gosto do trabalho dele, que o nome dele é Stanislavs Krasiski. Eu não sei como é que pronuncia esse nome, eu não sei, tá? O Instagram dele é o Stan Dark Art. Ele trabalha com essa
questão dark, né? Como diz o nome dele. E eu já vi ele falando algumas coisas que ele bota pra fora a dor que ele tem algumas questões mentais, e que aprender a desenhar e aprender a fazer o tipo de arte que ele faz foi uma das coisas que fez com que ele colocasse os pés no chão e ele se mantesse são. E eu acho interessante o trabalho dele, não é um trabalho que vai agradar todo mundo, tá? Porque é bem perturbador. E fica aí a recomendação para quem quiser dar uma sacada. Eu achei de boa. Eu não achei tão perturbador, não. Mas eu adorei a indicação. Ah, mas tu, né? Tu... Assim, eu acho assim que essa dica de fazer terapia, gente, e de trabalhar nossas questões através da arte, ela talvez pareça meio óbvia, mas no fundo ela é tão revolucionária, mas tão revolucionária, porque a gente vive em um mundo que, assim, ele estimula essa dissociação com o nosso interior, com as nossas emoções e com quem a gente realmente é, assim. É um mundo que tá cada vez mais pesado, né, e difícil de lidar com tudo que tem acontecido nos últimos tempos, e a gente acaba caindo para um lado, assim, que a gente se desconecta das nossas profundezas pra gente conseguir viver, trabalhar a eficação, assim. Então, a gente não pode continuar perpetuando isso dentro de nós mesmos e continuar perpetuando essa dissociação. A gente precisa lidar com o que a gente está vivendo. Não adianta a gente ficar inibido de lidar com as nossas questões emocionais por conta de estereótipos também. Eu acho que se é o que a gente está vivendo, se é o que a gente está sentindo, não tem jeito, porque se a gente quiser ter sinceridade e honestidade no nosso trabalho, a gente tem que lidar com o que a gente tem agora. E, né, não tem jeito melhor do que trabalhar isso através desses meios, né? É isto. Então é isto, gente. Esse foi o nosso programa sobre o artista atormentado. O Instagram está com os comentários aí para vocês ficarem à vontade, façam perguntas que a gente possa responder no próximo episódio, comentários que nós possamos ler, dicas, críticas, e nós vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Obrigada, Sara, pela participação. Tuas contribuições foram maravilhosas. E é isso. Eu que agradeço. Beijo, até Isso. mais. Obrigada, gente.